ao longo do minicurso, ela vai postar aqui para vocês, tá certo? Só para a gente ficar atento. Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar as nossas discussões de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Já está aparecendo para todo mundo. Eu vou colocar a tela cheia, porque aí eu acho que fica melhor a visualização, né? Mas eu não consigo visualizar vocês. Mas qualquer coisa eu vou e volto da sala, tá certo? Então, gente, a nossa proposta hoje é conversar sobre esse tema, né? Por uma mídia democrática, os sistemas de comunicação entre a legislação e a realidade. No meu doutorado, né, eu estou pesquisando justamente sobre esses tensionamentos entre a mídia privada e a mídia pública, né? E como esse tensionamento ele se estabelece através da história. Na verdade, a gente tem um contexto histórico que faz com que a mídia ela seja o que ela é hoje, né? Ela reflete essa tradição histórica mesmo de concentração de poder, né? De confusão entre o que é público e o que é privado, enfim. Então, para hoje, para esse momento que a gente tem de troca, de reflexão, eu trouxe essa discussão para a gente entender que existe uma espécie de ideal, ou seja, os nossos meios de comunicação, os nossos sistemas de comunicação, eles deveriam funcionar de certa forma, né? Mas a realidade é outra, é aquela famosa expectativa realidade, né? A nossa realidade é extremamente complexa e a gente vai identificar alguns pontos de tensionamento mesmo bastante fortes e recorrentes na nossa mídia brasileira. Então, por isso que o título é Por uma Mídia Democrática, né? Os sistemas de comunicação entre a legislação e a realidade. Aí eu trouxe aqui para a gente só identificar quais são os objetivos desse mini curso. Identificar as lacunas legislativas e práticas inconstitucionais no cenário comunicacional brasileiro. E despertar a visão crítica e apurada sobre a necessidade democrática da regulamentação do setor. Essa questão da regulamentação, a gente vai mais para frente identificar que, claro, ela é essencial, mas ela não é o único passo, certo? A gente vai poder dialogar sobre isso e, mais uma vez, podem ficar à vontade para ir intervindo e trazendo a realidade das regiões de vocês, tá certo? Porque não tem como também a gente contemplar aqui nesse espaço de 2 horas e também até do nosso recorte, todas as regiões do país, né? Ou a gente acaba tendo que pegar alguns pontos mais relevantes, né? Mas fiquem à vontade para trazer a realidade da mídia aonde vocês residem. Vamos tentar identificar primeiro, né, a quem pertence a mídia brasileira. Eu acho que não é muito novidade para a gente realmente já conhece bastante alguns desses grupos que estão aí à frente há muitos anos no poder dessas mídias brasileiras. E, na verdade, são 3 grupos principais, né? As famílias, os religiosos e os políticos. Eu trouxe essa espécie de diagrama porque eu achei ele super conveniente para o que a gente percebe da mídia brasileira, né? A gente tem esses 3 grupos que, na verdade, estão emaranhados, né? Um se envolve com o outro. A gente tem mídia que tem a participação familiar e, ao mesmo tempo, religiosa, ou religiosa e política, ou os 3 juntos, na verdade, né? Então, é nesse contexto que a gente percebe a mídia brasileira. Sempre, há muito tempo, né? Na verdade, eu parto do princípio também que essa relação de poder ela vem desse contexto histórico e até político, né, governamental, e reflete na comunicação. Se a gente for parar para ver a história do Brasil, vamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Se a gente passar a ver a história do Brasil e perceber quais são os grupos que permanecem no poder, a gente começa a perceber que está muito semelhante ao que a gente percebe hoje na mídia, né? A gente tem, desde, vamos dizer, o sistema de capitanias hereditárias, né? De poder passado de pai para filho, do Império, né? Da República Velha, por exemplo, né? Não é à toa que o Vinícius Lima ele vai trazer o conceito de coronelismo eletrônico, né? Que é baseado no coronelismo praticado dentro da República Velha, né? O voto de Cabresto, enfim. A gente vai discutir um pouco mais à frente isso. Então, a gente começa a perceber que, realmente, os grupos que já estavam no poder desde a história do Brasil refletem e permanecem no poder aqui na mídia também.
né? Então, a gente vai avançar um pouco na descrição de cada um deles, de famílias, religiosos, políticos, identificando, né? Às vezes a gente assiste um canal, tem contato com a emissora, sabe, às vezes até por alto, mas é importante que a gente vá e olhe atentamente para cada um desses grupos, como é que eles estão no poder, né? Onde é que a gente identifica que eles estão, certo? Aí aqui eu já trouxe o primeiro, que são as famílias, e aí tem a característica, né? De pai para filho e ou envolvimento de vários membros de mesmo parentesco controlando a mídia de um estado, região e do próprio país. E aí eu trouxe justamente os 4 principais, né, grupos de mídia aqui do país. A gente tem o foco mais da radiodifusão, né, da TV e do rádio, mas é claro que eles também estão envolvidos com outros tipos de mídia e a gente também vai trazer isso daqui a pouco. A família Marinho, né? A família Silvio Santos Abravanel, a família Macedo, que detém a Record, e a família Saad, que é a proprietária da Band, né? Todas essas, as 4 principais emissoras de TV, inclusive, do Brasil, em termos de audiência, são os proprietários são famílias, né? E claro, a gente vai ver também que dentro das famílias ainda tem outros grupos envolvidos. Mas nesse momento vamos nos deter às famílias, né? A gente tem a família Marinho, hoje ela é controlada, né, os proprietários, né, quem são os diretores, enfim, são os filhos, né, de Roberto Marinho, Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto. A família Silvio Santos Abravanel, o Silvio Santos, né, ele permanece como proprietário, mas as suas filhas, os seus membros familiares estão super envolvidos na TV, né? A gente tem apresentadoras, as filhas deles, né? As filhas dele, a apresentadora, a esposa escreve novela, outra filha é produtora de programa infantil e apresenta também o programa infantil. Então, a gente vê que esse envolvimento familiar é bem recorrente. Na família Macedo, na verdade, a gente tem o Edir Macedo, né, que é o proprietário, ele é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, né, proprietário da igreja, mas a filha dele também trabalha, né? A gente tem alguns familiares deles que trabalham, mas acho que a mais expressiva é a filha, né, que tem aquele programa Cristiane, né, Cristiane Cardoso, ela e o esposo, né, tem um programa sobre relacionamento, enfim, na Record, e ela também, recentemente, também começou a escrever novela, né? Ela tá nessa questão de produção de novela também. A Band, né, da família Saad, a gente vai, na verdade, na parte política, ela se destaca mais, mas aqui a gente já vê a concessão da Band na época, né, que ela foi concedida lá em 1948, foi de sogro para genro, né? O sogro de Jorge Saad era governador de São Paulo, o Ademar Barros, e ele concedeu a concessão pública e a Band é o que é hoje também, por essa concessão familiar, né? Aqui eu trouxe para a gente observar a parte religiosa, né? Eu coloquei como característica mídia não secularizada e hegemonia cristã. Quando eu trago esse termo mídia não secularizada, eu faço referência a um texto de Hallen e Mancini, em que eles vão analisar as mídias, né, os sistemas de mídia nos países da Europa e da América do Norte. E aí ele começa a identificar que existe um processo de mídia liberal, né, uma mídia que não é mais partidária, uma mídia muito mais que preza pelo aquele conceito de objetividade, enfim, que já é problemático, né? Mas ele identifica que há uma presença de uma mídia secularizada, ou seja, uma mídia separada de partidarismo ou de grupos mais específicos. Geralmente esse conceito é bastante utilizado também para a religião, né? Uma mídia secularizada seria aquela afastada dos aspectos religiosos. Mas no Brasil, eu coloco como o contrário, né? Eu coloco como uma mídia não secularizada, porque a gente tem uma presença muito forte da religião e principalmente da religião cristã, né? E aí de várias denominações, na verdade, cristã. Como propriedade, inclusive, eu cito aqui novamente, veja como um grupo, ele muitas vezes prevalece na questão da família, da religião e até da política, né? Trago novamente aqui a Record. A Record, o Edir Macedo, ele é bispo, né, da Igreja Universal do Reino de Deus, e inclusive também associado a um partido político, né?
Então, veja como a propriedade também desses religiosos é presente, né? Aqui eu trouxe do padre Reginaldo Manzotti também, que ele é dono da rede Evangelizar é Preciso, né? Uma rede que conta com televisão, com rádios, né? E filiadas de rádio também. Ele também atua de outras formas, né? Escreve livros, grava CD, DVD, enfim. A programação religiosa é outra questão à parte, porque a gente tem propriedades que são, de fato, religiosas e se denominam religiosas, né? A gente tem canais, por exemplo, canais que são católicos, assim como o padre Reginaldo Manzotti trouxe aqui, outros, né, que têm uma dominação evangélica, pentecostal, enfim, de diferentes denominações. Mas há uma questão relevante da gente perceber sobre a programação religiosa. Eu trouxe aqui a Rede TV como um exemplo, porque a gente sabe que a Rede TV ela não é religiosa como denominação, né? A Rede TV não se denomina religiosa. Mas 43,41% da sua programação é religiosa, com cultos, né, e programas de igrejas, né? Aqui eu estou denominando cada uma delas e os horários. Então, grande parte da grade de programação da Rede TV, apesar de não ser uma televisão religiosa, assim, pelo nome, né? Pela sua denominação, é majoritariamente, quase que pela metade, né, religiosa. Isso não só a Rede TV, né? A gente tem a presença de conteúdos religiosos também, outras TV, a própria Rede Globo, né? Ela transmite missa. A TV Brasil, que é uma TV pública, também transmite missa. Então, assim, a gente começa a perceber que há, de fato, uma religiosidade muito presente que nos faz pensar que a mídia brasileira, de fato, não é secularizada. E aqui, claro. Marília, só uma pergunta. Oi, pode falar. Onde é que tu trouxe esses dados para poder dar uma pesquisada também? Oi, quem é, por gentileza? Oi, Hugo. Oi, Hugo, tudo bem, Hugo? Tudo. Ótimo, Hugo. Eu peguei esses dados, eu tive acesso a um livro da Suzy Santos. Eu posso, é porque eu não estou com ele aqui no momento do meu lado, mas eu posso pegar daqui a pouco para te mostrar, tá certo? Ele fala sobre propriedades, concentração de mídia, e é bem interessante. Ela traz esse dado dessa pesquisa mais recente. Certinho. Vou te cobrar depois, obrigado. Nada. Ela traz esse dado de 43,41%, mas eu fui lá na Rede TV e vi a grade de programação dela para trazer esses momentos, né? De que tem culto e tal, da Igreja da Graça, enfim, eu fui na programação da Rede TV e coletei esses dados, mas essa porcentagem está no livro da Suzy Santos, tá certo? Daqui a pouco eu pego para a gente poder apresentar aqui, porque eu vou trazer também algumas referências para vocês, né? De sites, de livros. E aí, já que você perguntou sobre esse, eu acho que seria interessante também, né? Compartilhar. Os políticos, né? A gente tem uma presença muito forte de políticos na mídia. Até coloquei aqui que a característica da mídia brasileira é o coronelismo eletrônico, que é um conceito de Benício Lima, né? É um conceito, na verdade, bem pertinente, assim, eu utilizo bastante ele, que é justamente essa presença de políticos que são donos de concessões públicas de radiodifusão, né? E porque eles são também, eles utilizam esses veículos, né, que eles têm como propriedade a seu favor. E aí o artigo, na verdade, na Constituição proíbe isso, né? A gente tem o artigo 54, que proíbe que políticos sejam proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público. Certo? Os políticos não poderiam ser proprietários de concessão pública, mas acaba que, na realidade complexa brasileira, né, a gente tem muita presença desses políticos. Aí eu trouxe até alguns para a gente poder visualizar, né, dar nome a eles. Aí aqui, eu trouxe até das 3 principais TVs, né, que seria a Band, como eu já comentei com vocês, o Jorge Saad recebeu a concessão da Rádio Bandeirantes na época, em 1948, do governador de São Paulo, Ademar Barros, que era o sogro dele. E aqui na Record, né, no caso, o Celso Russomano, ele não é exatamente proprietário, mas ele participa de programas, né, de televisão que fazem com que ele tenha, né, uma certa notoriedade como figura pública. Né? A gente, como defensor, né, das pessoas, o programa que ele faz é a Patrulha do Consumidor. Então, ele já vem, na verdade, de outros programas. Né? Ele tem uma carreira aí de televisão
bastante considerável. Ele já passou pela Band, já passou pela Rede TV. Atualmente ele está na Record com essa Patrulha do Consumidor, que é exibida pelo programa Cidade Alerta, né? O programa de notícia policial, né? E no Hoje em Dia também, esse quadro dele também é exibido pelo Hoje em Dia, né? E no Sistema Brasileiro de Televisão, que é o SBT, a gente tem Fábio Faria, né? Esse caso de Fábio Faria é bem interessante, né? Bem curioso, porque Fábio, na verdade, ele era deputado federal do Rio Grande do Norte, né? E aí, em 17 de junho desse ano, ele foi nomeado como ministro das Comunicações. E a ligação dele com o SBT é que ele é esposo da filha de Silvio Santos, né, de Patrícia. E ele, sem formação exatamente em comunicação, né, ele é administrador, enfim, ele foi nomeado, a gente pode até dizer, por uma conveniência aí, né? Uma conveniência política. Então, e até mesmo, eu não trouxe aqui a Globo, mas a Globo também tem ligações políticas, né? Mesmo que não em propriedade, mas na história dela, com relação até o apoio, né, à ditadura militar, por exemplo, a gente também identifica essa ligação política, né? Aqui eu trouxe de uma forma mais regional. A gente tem o ex-presidente Fernando Collor, atual senador, né, por Alagoas, e ele é proprietário da TV Gazeta de lá, né, de Alagoas, que é filiada aqui da Globo, né? E o José Sarney, ele é também ex-presidente, né? Ele é da TV Mirante, né? Do Maranhão, e a família dele toda controla essa rede da TV Mirante, né? Os filhos dele controlam. Até anotei o nome da Roseane e Fernando Sarney, certo? São os filhos que controlam também essa televisão. Então, até no regional, né, a gente consegue perceber como é presente os políticos nesses meios de comunicação. E isso, a gente está vendo, assim, casos mais chaves, mas se a gente for olhar ainda mais nas cidades, por exemplo, né, a gente vai, e nos estados diversos do Brasil, a gente vai ver cada vez mais casos como esse. A gente teve eleições esse ano e o Intervozes, eu até trouxe, a imagem tá ruimzinha porque foi do Instagram que eu peguei, né? Do Intervozes, mas aí já indico para vocês, deem uma olhada no Instagram do Intervozes, porque vai ter lá todo um registro, né? De políticos donos da mídia, né? Pessoas que têm programas de mídia na mídia brasileira e são políticos, outros que são de fato proprietários de concessões públicas em estados e cidades aí brasileiros, né? A gente teve essas eleições, eles fizeram esse registro aí para a gente poder visualizar quem são esses donos, né? E aí tem alguns aqui, mas vocês vão poder visualizar um pouco melhor. Eu trouxe aqui só a título da gente conhecer, né? Porque não dá para a gente estar indo de caso a caso, né? Mas seria interessante depois, se vocês quiserem dar uma olhada, né? E de repente vocês podem até perceber casos aí da própria localidade de vocês, né? Aqui tem até um que é daqui de Pernambuco, né? O Mendonça Filho, por exemplo. Então, eu trouxe só esses prints para a gente poder visualizar um pouco melhor, né? Aqui, ó, candidatos de programas policialescos, né? Então, isso está presente no Instagram do Intervozes, tá certo? Ok. Deixa eu só perguntar, deixa eu só dar uma olhada lá, não sei se vocês escreveram enquanto isso, né? Para a gente ir para essa parte. O que é que vocês escreveram por aqui pelo chat, tá certo? Esse padre Reginaldo Manzotti é de Curitiba, certo? A TV, toda a concentração do programa dele, enfim, é de Curitiba. A Tiffany disse os outros 50% é do TV Fama e o Mega Senha. Eduardo colocou Glória. Aqui em Salvador, a monitora Lahara, né? Aqui em Salvador, a família de ACM também é dona de meios de comunicação. ACM seria? Se você puder dizer para a gente, né? Porque a gente vai compartilhando, tá certo? A Bahia é bem emblemática, né? A TV Bahia do ACM. Verdade, Lahara. Aí Otávio colocou, a professora Ana Veloso da UFPE fez um levantamento. Sim, Antônio Carlos Magalhães. Verdade. A professora Ana Veloso da UFPE fez um levantamento desse tipo com os donos de rádio em Pernambuco. De fato, Ana Veloso é uma professora aqui do nosso departamento que discute fortemente a concentração da mídia, né?
todo esse panorama de concentração, de oligopolização. Então, a gente tem uma referência muito boa para vocês, né? Meus inscritos de Ana. Ana é ótima. Ela deu um mini curso aqui também, tá certo? A monitora até colocou aqui, segue lista de frequência. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, eu estou só escutando um áudiozinho aberto, não sei se alguém quer falar. Fecharam. Enfim, só perguntar para vocês já foram situando aqui no nosso mini curso, né? A gente vai. Eu queria perguntar para vocês, na verdade, antes da gente continuar aqui os comentários, se vocês querem trazer outros exemplos, né, das regiões de vocês. Não sei se vocês já citaram aqui vários também. Não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação sobre a realidade. Se vocês já identificam, por exemplo, essa recorrência, né? Na minha cidade, na minha região, eu tenho mídias que são de famílias, mídias que políticos estão envolvidos, que religiosos estão envolvidos, enfim. O Lucas colocou: no Rio Grande do Sul, a família Sirotsky tem a RBS, uma das maiores afiliadas da Globo, né? Existe um mercado de venda de outorga, exatamente. Exatamente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém com o áudio aberto, não sei se quer falar. A gente só escuta um barulhinho. Ô Marília. Oi, pode falar. Oi, então, eu sou baiana, sou de Salvador, mas atualmente estou morando em Mato Grosso do Sul e eu vim aqui fazer a graduação e me chamou muita atenção essa divisão aqui no estado, né, dessas emissoras. Além de ter muito fazendeiro e empresário, né, apesar de não ser velada essa ligação deles com a política, a gente nota que os parentes, eles vão se envolvendo, né, e eu fiz um levantamento semelhante na graduação, mais ou menos parecido com isso que você está trazendo, né, só que como não tem dados em livros, né, eu fui pegando ali na grade da emissora, conversando com as pessoas, né, os produtores, pedindo a grade oficial, montei na tabela, e pelo SPSS da IBM eu fui fazendo esse ranqueamento, né, essa divisão, no caso da programação. E aí já me deu uma luz também no mestrado, né? Então, assim, eu acho bem válido, bem interessante a gente perceber isso, porque pode ser até sutil esse envolvimento com a política, né, a forma como eles trazem, e a gente vê que esse tipo de concessão, ela acaba sendo familiar, de fato, né? Uhum. Exatamente. Essas relações... Quem foi que disse, quem falou, por gentileza? Eu não sei o seu nome. Júlia. Pronto, Júlia, obrigada pelo seu comentário. De fato, Júlia, essas relações, elas... Vejam que a gente está falando até de um âmbito mais nacional. Eu trouxe só 2 exemplos de regional, né? E esse compilado aí da Intervoz, que foi mais a fundo nessas regiões, vocês vão poder visualizar um pouco melhor, recorrendo, né, ao Instagram, o site deles. Mas veja como a gente está indo de um panorama nacional em que a gente já percebe essas relações, e como na região, nas regiões, né, como uma coisa mais local, isso permanece até, eu posso até dizer, talvez de uma forma até mais grave, né? Talvez até mais explícita também. A gente tem, eu vou até citar depois alguns grupos de mídia regionais que são, assim, escancaradamente oligopólios e que estão usando as mídias a seu favor. Então, é muito relevante que a gente perceba essas relações de poder na mídia, né? E tem essa leitura crítica da mídia. Foi até um mini curso de Ana Veloso, né? O título é Leitura Crítica da Mídia. A gente precisa ter essa leitura crítica, não só como consumidores dessa informação, mas como produtores, né? Nós somos da área da comunicação, pelo menos aqui majoritariamente as pessoas são da área da comunicação, seja trabalhando diretamente com os veículos ou pesquisando sobre eles, como a gente faz aqui na pós-graduação, né? A gente precisa ter esse olhar atento, porque essas propriedades, essa oligopolização, ela tem uma consequência muito grande no discurso, claro, né, desses grupos de mídia, né, e perceber o discurso, né, ver como eles atuam, como é relevante a gente observar essa atuação na formação da opinião pública, né, da sociedade. As pessoas assistem a essas televisões. Se a gente for parar para pensar,
Estou falando aqui mais da televisão porque é o principal veículo, né? Principal meio de comunicação. Mas, no caso, ele ainda permanece como principal meio de comunicação. A gente precisa perceber isso, né? Como as pessoas recorrem, e agora na pandemia, mais ainda, né? A gente teve um grande boom mesmo assim de interesse pelo telejornalismo para saber, diante dessa complexidade pandêmica, como é que a gente deveria agir, né? O que é que a gente deveria fazer de medidas preventivas, enfim. Então, isso reforça a relevância da gente perceber, né? O discurso jornalístico, por exemplo, ele vai refletir o que a linha editorial daquele veículo, né, daquela televisão ali, vai propor, né? Deixa eu só pegar um minuto o livro que o Hugo pediu, só para... porque eu acho que é relevante nesse momento trazer essa sugestão para vocês, tá certo? Só um minuto. Pronto, voltei. Desculpem, gente, é porque realmente eu acho que é bem relevante trazer essas sugestões, né? Porque o mini curso também é para a gente poder agregar referências, né? Hugo, aquela informação sobre a Rede TV, coletei deste livro aqui, sempre foi pela família, né? Mídias e Políticas no Brasil, da Janaína Aires e Suzy Santos, certo? Esse livro é ótimo, ele traz todo um panorama, discute, inclusive, essa relação de coronelismo eletrônico, né? O foco principal é esse, da relação das mídias e política, certo? Outro que eu queria recomendar para vocês é esse aqui, ó, o Mídia, Poder e Contrapoder, da concentração monopólica à democratização da informação. São artigos, né? O Denis de Moraes, ele é um dos organizadores, mas são ótimos artigos para a gente refletir toda essa concentração de poder na mídia e essas relações, né? Como é que se estabelecem essas relações e repercutem também. Posso, Carmen? É a Janaíne Aires e Suzy dos Santos. Eu vou colocar aqui no chat, porque aí vocês salvam, né? Janaíne Aires e Suzy dos Santos, ok? Esse foi o primeiro livro. Vou colocar aqui o título dele, tá certo? Sempre foi pela família, mídias e políticas no Brasil. Esse livro é ótimo, acho que é uma excelente referência para isso que a gente está discutindo. O próximo livro que eu sugeri, eu vou colocar aqui no chat porque vocês vão pegando, fica mais fácil, né? A gente às vezes vai falando, fica mais rápido. A concentração monopólica, a democratização da informação. Denis de Moraes, organizadores, né? Vamos ver o que, é que vocês estão colocando. Patrícia colocou. A monitora Lahara disse que é a segunda oficina que esse livro é recomendado. Vou ter que adquirir. De fato, eu acho que é aquele de cabeceira que a gente tem que ter, né? Ele não é longo, ó, veja, mas ele é muito completo, assim, para analisar como essa situação de política e mídia se estabelece no Brasil, né? A Patrícia colocou que o texto da Maria Helena Weber, de Coronelismo Eletrônico, é antigo, mas é muito bom para o primeiro contato. Acho que vale a leitura, exatamente. Maria Helena, ela é um nome, assim, dentro dos estudos de mídia, assim, até de comunicação pública, né, de mídia pública. Eu acho que é muito interessante. Obrigada, Patrícia, por recomendar essa sugestão, tá certo? Magali colocou, Maria, tem a tese de Pamela Araújo Pinto também. Não sei se você comentou, entrei há pouco. Não, eu não conheço, na verdade, Magali, porque são tantas... A gente tem uma infinidade, assim, de leituras, né? Para dar conta também. Então, vou recorrer, vou até anotar por aqui também, tá certo? Tese de Pamela Araújo Pinto. Ok, muito obrigada. É massa, né? Essas trocas da gente. Porque a gente vai... A gente nunca está aqui só para passar, a gente também está para aprender.
O título é Mídia Regional Brasileira, características dos subsistemas midiáticos das regiões norte e sul do Brasil. Ótimo. Ok, muito obrigada, Magali. A gente esteve juntas ontem, né? Tô lembrada de você. do GP de Gêneros Jornalísticos. Grande prazer também. Então, vamos continuar percebendo, né? Agradeço pelos comentários de vocês. A gente vai continuando aí nesse diálogo, tá certo? Então, vamos agora para perceber o que é que diz a nossa Constituição Federal depois de a gente ter olhado para esse cenário super concentrado no Brasil, né? Vamos ver o que é que diz a nossa Constituição. Deixa eu botar a tela cheia aqui para a gente ver melhor. Ok? Então, vamos lá. A gente já viu que a nossa mídia está na mão de família, políticos, religiosos, né? Mas o que é que diz a nossa Constituição? Lá no artigo 220, vai dizer o seguinte, que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto do monopólio ou oligopólio. Veja que coisa, né? Que ironia, na verdade. Lá no capítulo 5º da comunicação social. A gente tem essa determinação, mas a realidade brasileira é totalmente o contrário do que diz o artigo 220. Né? Eu até coloquei aqui só as 3 principais nacionais, mas como eu já disse a vocês, nas regiões isso é bastante presente também. Aí tem a Globo, né, o SBT, a Record, são concentrações de diferentes formas, né? A gente tem aqui, eu trouxe a Globo aqui, alguns de propriedades que eles controlam, que não é somente a TV, né? A gente tem a concentração da TV no país, né? A TV é o principal meio, inclusive, de concentração, né? A gente tem a Globo, que, por exemplo, tem as suas afiliadas, né? Enfim. Mas também tem a propriedade cruzada, né? Ou seja, ela tem vários outros veículos de mídia, né? Ela tem não somente a televisão, mas tem rádio, tem portais, tem gravadora, né? A Som Livre, por exemplo, a Globo, né? Tem editora, tem jornais impressos, né? Então, tem TV a cabo. Então, assim, realmente, esse cenário de comunicação ele é muito agravante. E a gente vai ver até em um levantamento da Intervozes que isso, na verdade, é um risco à democratização da comunicação. Né? A gente está falando aqui de comunicação democrática, a gente não tinha como não passar para perceber, né, por esse cenário aí de monopólio e oligopolização da mídia. Aqui eu trouxe até esses 3 grupos que são regionais, né, só para a gente poder perceber também, porque a gente não dá para ficar só citando Globo, Record, SBT, né? Eu trouxe aqui até da minha região aqui o Jornal do Comércio, né, e Larissa, acho que está aqui também, né, Lari? Que são aqui de Pernambuco, outras pessoas também que conhecem, vão perceber, né? O Sistema Jornal do Comércio, ele é um conglomerado de comunicação aqui do nosso estado. Então, ele tem vários veículos, né? Ele tem o jornal impresso, que é o Jornal do Comércio, tem a TV, tem o rádio, tem portais, né? Tem também o dono, né? O proprietário João Carlos Paz Mendonça, tem essa propriedade imobiliária, né? Dono de shoppings, aqui o Shopping Rio Mar é do grupo do Jornal do Comércio, né? Do João Carlos Paz Mendonça. Então, veja como as propriedades elas vão se expandindo aí nesses grupos, né? O grupo SADA de Minas Gerais, né, o pessoal aqui de Minas Gerais vai poder até falar um pouco melhor, com mais propriedade, é de um empresário italiano chamado Vittorio Medioli, né? Ele é atual prefeito, inclusive, de uma cidade de Minas Gerais, que é a cidade de Betim, ele antes era deputado federal. Veja a ligação aí, né? Política, mídia também. E esse grupo ele tem pelo menos 30 empresas ligadas a ele, né? De transporte, energia, esporte e de jornalismo, né? Jornais como Super Notícia e Jornal O Tempo também. Anotei por aqui. E o grupo Objetivo, né? Aí de São Paulo, ele é um grupo que detém propriedades educacionais, né? Escolas, cursos pré-vestibulares, universidades, a Unip é desse grupo, né? Mas também detém aí a concessão de rádios, né? E ele é liderado pelo João Carlos de Gênio, né? Proprietário também de imóveis em São Paulo. Então, veja que aí são só alguns exemplos, vocês trouxeram outros também, o pessoal aí da Bahia falou, né? Minas Gerais também, acho que comentou. Veja como isso é recorrente também nas regiões brasileiras, né? Não está muito longe da gente, né? Eu acho que esse é o olhar, esse é o esforço do nosso olhar, está aqui do nosso lado.
Aqui eu trouxe o artigo 221, porque a gente tem falado muito sobre a propriedade, mas vamos dar uma olhada agora com relação ao conteúdo, né? O que é que está sendo transmitido nessas emissoras? O artigo 221, ele diz o seguinte: a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Primeiro, preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Segundo ponto, a promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Terceiro ponto, regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. E quarto, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, né? Acho que se a gente for destrinchar cada um desses pontos, a gente vai perceber uma série de inconstitucionalidade mesmo nessa programação das emissoras de rádio e televisão brasileiras. Porque, primeiro, o primeiro ponto que seria... Eita, passei aqui. Agora. O primeiro ponto que seriam as finalidades educativas, a gente já começa a perceber que as nossas emissoras, pelo menos da mídia hegemônica, não cumprem com esse tipo de finalidade. Eu fiz até uma pesquisa para um olhar, né, mesmo assim, um olhar atento de leitura da mídia, para trazer aqui para vocês essa fala, olhando para as 3 principais emissoras, por exemplo. Vamos voltar lá, né? Globo, SBT e Record. A programação que está hoje, não temos programas de finalidade educativa, inclusive de programação fixa, né? O SBT, ele não tem programas educativos, ele tem programas infantis, né? Mas de caráter predominantemente educativo, não aborda. A Record, muito menos. A Globo é que é um caso até um pouco à parte, assim, porque ela foi, durante os anos 2000, né, assim, final da década de 90 e começo dos anos 2000, uma forte emissora que veiculava programas educativos, né? A gente tinha, não sei se todo mundo aqui lembra, né, mas o telecurso, né, os telecursos, na verdade, né, que tem o do primeiro grau, do segundo grau, enfim. Então, existiam esses telecursos, né, veiculados pela Globo. Existia também, depois de um tempo, os globos, né, que eles faziam. Globo Universidade, Globo o Ação, né, Globo Ecologia, Globo Cidadania. Depois foi juntando, né, esses programas foram juntando. Acho que em 2014 foi que começou a surgir o Como Será, acho que o atual formato, né? Não sei se é exatamente 2014, mas é por aí por esses anos. Mas, o que é que acontece? Como Será seria o único programa mais atual que a Globo ela estaria trazendo esses conteúdos de finalidade educativa, né? No Como Será a gente tinha discussão sobre universidades também, né? Trazia alguns projetos feitos em universidades e outros assuntos também, né? De caráter educativo. Mas o que é que acontece? No final do ano passado, em outubro, se eu não me engano, o Como Será ele deixou de existir, né? O que tem passado, na verdade, são reprises do programa, né? Então, veja que toda essa finalidade educativa, que muitas vezes o que é que se associa à TV pública é que tem que tomar esse tipo de finalidade educativa, né? Uma TV universitária que tem que ter essa finalidade educativa. E, na verdade, não é somente uma TV pública, uma TV universitária, né, que vai trazer esse tipo de conteúdo. É obrigação de todas as emissoras de rádio e televisão trazerem programas com essas finalidades. E o que acontece na nossa realidade é que a gente não tem a presença de programas educativos, né, na nossa radiodifusão brasileira, pelo menos a hegemônica, né? As finalidades artísticas, culturais e informativas, elas também devem aparecer na nossa grade de programação. As informativas, na verdade, eu acho que é o maior investimento dessas emissoras, né? A gente sempre tem um telejornal, um jornal na rádio, né? Um rádio-jornal. Enfim, acho que informativo é o mais contemplado, embora a gente possa ver também algumas problemáticas com relação a isso, mas é o mais contemplado de todos esses, né? O segundo ponto seria essa promoção da cultura nacional e regional. O que é que a gente observa se a gente for olhar o panorama brasileiro, né, dentro dessa programação? A gente tem uma espécie, eu vou utilizar esse termo, mas
de um colonialismo midiático, né? Assim, a gente tem uma predominância de emissoras localizadas no Sudeste. E aí, o que acontece? Por exemplo, se eu aqui, na minha casa, em Pernambuco, tenho uma TV parabólica, o jornal que vai passar na Record, por exemplo, é o jornal lá do Sudeste, né? Então, a gente acaba que não tem uma regionalização, né? Aqui na Globo, no Nordeste, a gente tem a Globo Nordeste. Mas é Nordeste, mas na verdade ela não pega o Nordeste, ela envolve Recife, Olinda, né, região metropolitana. Então a gente tem esse tipo de problema, né? A gente precisa promover a regionalização dos conteúdos também, né? Dentro das nossas grades de programação, até porque a gente tem um país super diverso, 5 regiões, e cada região tem seus estados que têm também suas particularidades. Então, há esse tipo de dificuldade, né? Inclusive, algumas televisões, elas passam por essa dificuldade, assim. A gente teve um caso no Piauí, eu não vou lembrar o nome agora da televisão, desculpa, não sei se é TV Alvorada, em que havia uma emissora na cidade de Floriano, né? E aí transmitia o telejornal da cidade e tudo mais, mas aí a emissora deixou de existir e começou a passar nessa cidade de Floriano o telejornal de Teresina, que vai trazer as notícias de Teresina, né? E raras vezes a das outras cidades, assim, né? Lá do sul do estado. Então, veja que são problemáticas aí, né? Envolve até a questão financeira também, né? Às vezes não é tão interessante manter emissoras em cidades, né? É mais interessante manter em capitais, talvez, aí, nessa questão de retorno financeiro para essas emissoras, né? E aí, o ponto 3 também toca nessa regionalização da produção cultural, artística e jornalística, que a gente está já colocando aqui, a relevância da gente ter conteúdos, trazer essa representação mesmo regional. Não sei se vocês querem falar mais quer trazer alguma coisa, porque só escutei só um ruído. Essa outra parte, gente, ela diz respeito ao artigo 223 da nossa Constituição. O que é que diz esse artigo? Vamos ler com atenção. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observando o princípio da complementariedade dos sistemas privado, público e estatal. Aí a gente vai olhar para a nossa realidade, né? O que é que diz, na verdade, o artigo 223? Ele vai propor esse princípio da complementariedade. Ou seja, a gente tem que ter 3 sistemas de comunicação que são privado, público e estatal, e que eles devem coexistir, um nunca invadir o outro, né? Eles devem se complementar. Por isso que essa figura aqui, diferente daquela primeira em que o diagrama, né, envolvia um com o outro, a gente trouxe esse tipo de ilustração demonstrando que esses sistemas eles devem existir, mas nunca um invadir o outro, né? Nunca um se sobrepor ao outro. Mas o que é que acontece? O privado, ele é o hegemônico, né? Então a gente tem uma majoritariedade aí do sistema privado, e entre o público e estatal, uma eterna confusão do que seria, né, o público, do que seria o estatal, e um invadindo o outro, essa confusão, né, inclusive o próprio presidente, a gente vai ver mais para frente, que confunde isso e diz ainda que obedece o sistema, o princípio da complementariedade, né? É bem difícil essa situação na realidade da comunicação no Brasil, porque por essas confusões e dificuldades a gente não consegue contemplar, de fato, uma democratização da comunicação, né? Eu trouxe aqui um breve panorama aí desses sistemas de comunicação, porque eu acho que é relevante a gente, pelo menos, dar essas características, né? É claro que essa é uma discussão, gente, que é muito mais profunda do que a gente pode contemplar aqui nesses minutos, né? É uma reflexão muito mais profunda, merece um diagnóstico mais profundo também da realidade da comunicação no Brasil, mas eu trouxe alguns pontos que, de certa forma, distinguem, né, esses setores, esses sistemas, para a gente poder entender um pouco melhor. Então, a gente tem um sistema privado que ele é, sim, né, gerenciado por grupos privados, mas que devem obedecer à legislação referente a conteúdos e gestão de concessão pública, né? Ou seja,
essas concessões que são dadas, né, esses grupos, elas precisam ser fiscalizadas, obedecer essa legislação, quanto à gestão e quanto aos conteúdos que a gente falou um pouco agora há pouco, né? Então, veja, o que acontece, na verdade, é que não há essa legislação, não há na verdade, esse cumprimento, né, da Constituição, essa fiscalização mesmo dessa concessão pública, de como acontece essa gestão, de como é esses conteúdos, né, da porcentagem de conteúdos também, por exemplo, educativos que deveria ter, né, informativos, enfim, artísticos, culturais, regionais. Então, como não há esse tipo de fiscalização, né, de determinação, a gente tem esse descontrole e a hegemonia do privado. O setor público, ele, na verdade, ele prevê o seguinte: a participação do público, é a razão do termo, né? Comunicação pública, a razão desse público é justamente a participação da representação da sociedade civil, né? É a razão da comunicação pública, permitir que a sociedade civil participe, produza, interaja, esteja aí também envolvida nessa linha editorial, né? Traga suas demandas. É para isso que funcionaria um conselho, né? O Conselho da Sociedade Civil, que na EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, né? A empresa que gerencia os veículos de comunicação pública do país, seria o Conselho Curador, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente também que esse Conselho Curador já não existe mais, né? Então a gente tem esse tipo de problemática, né? A gente tem uma determinação do que seria o público, mas na prática a experiência é muito confusa, né? É problemática, porque a gente nem mesmo tem uma representação da sociedade civil. A comunicação estatal, né, diferente do público no sentido de conteúdo mesmo, né? Ele vai representar os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Então, eu trouxe até uma definição da Confecom, a Conferência de Comunicação, né, realizada em 2010, a primeira e única até agora, que diz o seguinte: o setor estatal deve compreender todos os serviços e meios controlados por instituições públicas vinculadas aos poderes do Estado nas três esferas da federação. Né? E aí os principais veículos de radiodifusão, a gente tem aí a TV Rádio Câmara, né? A TV Rádio Senado, TV e a Rádio Justiça, enfim, são representantes desse setor estatal. Mas a gente tem uma complicação aí no meio disso também com relação à TV Brasil, né? Vamos tentar contemplar um pouco aqui nesse momento. A situação brasileira, como a gente já situou, hegemonia do setor privado, confusão entre o público e estatal e investidas contra a empresa Brasil de Comunicação. Eu já adiantei para vocês uma investida, que foi a destituição do Conselho Curador. Quando foi que isso aconteceu? Lá depois que o impeachment ele foi, de fato, concretizado, né, 31 de agosto de 2016, quando a ex-presidente Dilma saiu, né, definitivamente do cargo, ela foi impedida, o Michel Temer assumiu, e assim que ele assumiu, ele fez lançou, né, a medida provisória número 744, que determinava essas questões aqui que a gente vai situar. Destituição do Conselho Curador, né, a demissão do então diretor-presidente e o corte de orçamentos. Já foi uma investida assim, muito clara contra a comunicação pública do país. Né? A comunicação pública que sempre foi vista também por esses governos de Temer, né, e agora Bolsonaro, muito como uma ameaça. Né? Eles identificam essa comunicação pública como uma ameaça e querem utilizar, na verdade, ao seu favor. Né? Então, como se fosse estatal também, né? Assim, nesse caráter de promover o governo. Então, a destituição do Conselho Curador já descaracteriza também essa questão da participação da sociedade civil na empresa Brasil de Comunicação. A gente tem a demissão do então diretor-presidente, que foi algo grave também na época, porque a gestão da empresa ela não coincide com o governo, né? Então, não é uma eleição que acompanha, né? O governo do Brasil e a direção do diretor-presidente. Justamente para não haver essas intervenções, né? Mas o que acontece é que, ainda assim, Michel Temer interviu. E, claro, os cortes de orçamentos que dificultam muito a produção da comunicação pública brasileira. Isso a nível nacional. Se a gente for olhar para nível regional, a situação ainda é mais agravante, porque a gente tem uma dificuldade, né, de manter essas televisões públicas, questão financeira mesmo, de equipamentos, enfim, né?
de cada governo do estado também entender a relevância da comunicação pública do seu estado, da sua região. O Jair Bolsonaro, ele lançou o quê? O que ele fez, né? Ele piorou a situação, claro. Então, ele lançou a portaria número 219, né? Fundindo a TV NBR, que seria uma TV estatal, com a TV Brasil, que é pública, né? Ele lançou isso ano passado, em abril. E o que acontece? Descaracterizou ainda mais a empresa Brasil de Comunicação e, em consequência, a TV Brasil, né? Eu até botei aqui o logo só para vocês terem uma ideia do que é hoje, né? A gente tinha o logo da EBC e da TV Brasil aqui em azul, branco, enfim. E hoje ela tem as cores do governo, né? Assim, do governo Bolsonaro, até de suas campanhas, que é o verde e amarelo. Então, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e a TV Brasil. Na prática de programação, a gente pode dizer, inclusive, evidenciar essas mudanças, né, editoriais, até jornalísticas, na linha editorial do jornalismo da TV Brasil. Né? Hoje a gente tem um jornal de 15 minutos, se eu não me engano, que é o Brasil em Dia, que fala só das coisas boas do governo, né? Se tem coisas boas. Então, evidenciando, né, o governo, as ações, enfim, uma característica bem estatal também, né? Vai falar sobre as ações desse governo, o que é que o governo tem feito, na época da pandemia, os esforços do governo, né, para a prevenção da doença, para o tratamento, enfim, né? Todo um discurso a favor desse governo aí, que interviu fortemente na TV Brasil. Mas eu acho que diante dessa situação também, a gente tem que se manter firme, né? É claro que a situação é devastadora mesmo, assim, pensar que a comunicação pública no Brasil caminhava já a passos lentos e retrocede, deixa a gente um pouco assim, né? Do coração apertado, de fato, assim. Eu estudo esse tema, né? Mas a gente precisa também manter a força e a discussão que a gente está trazendo aqui hoje para buscar manter essa comunicação pública também viva, né? Propor soluções. Futuro. Vamos pensar nesse futuro, né? Eu não sei se vocês querem falar. Deixa eu só ver se eu acompanhar vocês aqui também, certo? Porque, como eu já disse, eu não consigo ver a fala aqui de vocês, certo? Isso, é a TV Alvorada mesmo, né? Lembrei, né, Ruth? Exatamente. André Luiz, Olinda presente aqui, ótimo. Deixa eu ver aqui, só para acompanhar vocês, tá certo? Para a gente poder traçar esses diálogos também. Deixa eu ver, a Ruth falou. Aqui temos a TVE e a Rádio Educadora, né? A Eufrásia falou. A Ruth, aqui na minha cidade temos uma emissora de rádio educativa sob domínio da Igreja Católica. Muitas pautas deixam de ser tratadas. Eufrásia, a logo da EBC a gente não sabe se é um lençol ou uma jangada. Parece uma pipa, comentaram também. E o vento vai levando aí, exatamente. É bem difícil essa situação que a EBC enfrenta hoje, porque isso repercute em toda essa grade de programação, claro. E a gente tem, assim, a gente sabe que, por exemplo, esse governo atual ainda tem aí um percurso, né? Espero que não se reeleja, mas ainda tem esse percurso, né? Então, a gente fica pensando como ressuscitar esse EBC, como, né, tentar trazer algo positivo também, né? Claro que de tudo não tem sido ruim, né? Tem uma amiga minha que pesquisa, que é a Axa, ela pesquisa sobre o Repórter Brasil, que é o telejornal da TV Brasil, né? E aí ela identifica o seguinte, que, claro, há clara intervenção e mudança editorial depois da fusão, mas ela entrevistou os jornalistas, né, o pessoal que produz também os telejornais, e o telejornal, e o que ela identifica é essa luta também, né, pelo posicionamento, por uma tentativa de liberdade maior editorial. É claro que o percurso é difícil, mas os jornalistas ainda assim têm tentado, né? Então, de tudo há esperança, né? De tudo a gente também não pode tentar, não pode ter um olhar tão pessimista. Eu acho que a gente, para avançar, precisa também identificar
momentos, estratégias para a gente poder ter um posicionamento, tentar pensar nessa comunicação de fato democrática, né? E aí eu até coloco aí essa questão, futuro, por uma comunicação democrática. Eu vou trazer assim na tela menor mesmo, que acho que dá para a gente ter uma leitura assim, né? Para esse futuro da comunicação democrática, eu coloco, a princípio, 3 pontos, mas eu quero que a gente pense mais aspectos, certo? O primeiro ponto seria o não desaparecimento da mídia privada, mas a não hegemonia, sua fiscalização. Quando a gente fala, o poder está concentrado, a mídia privada e tudo mais, a gente não quer, na verdade, que a gente saia daqui também com esse pensamento de que a gente não deve existir, né? A mídia privada, ela faz parte dos sistemas, ela precisa existir, mas ela precisa não ser hegemônica, né? Ela precisa ser fiscalizada, essas concessões públicas precisam ser fiscalizadas. Então, é para a gente poder traçar essa perspectiva, né? Deixa eu ver só a pergunta de Magali. Uma pergunta, Marília. Tenho a impressão de que este debate sobre a propriedade das mídias fica muito restrito a nós, pesquisadores e estudantes da comunicação. O que você pensa sobre isso e como fazer com que esse debate ganhe cor entre a população, na sua opinião? Ótimo, Magali, ótimo. Obrigada pela sua pergunta. Inclusive, era algo que eu vou trazer para vocês, assim, não exatamente da mesma forma como você colocou, mas eu acho que reflete isso também. Vou deixar essa sua pergunta só para daqui a pouco, pode ser? Porque a gente vai tocar nisso já já. Tá certo? A segunda questão é a delimitação do setor estatal e público, né? Para uma efetiva democratização, a gente precisa entender qual é o papel do setor estatal, qual é o papel do setor público, como a gente até situou um pouco mais anteriormente. Porque assim, não confundindo os dois, a gente contribui para essa democratização. O que é que o presidente fez? Ele confundiu os dois, né? Na norma em que ele funde a TV Brasil com a NBR, é incrível, gente. Eles colocam a justificativa seria o princípio da complementariedade. Como se a complementariedade significasse juntar, fundir, né? Fundir, e não de que eles devam coexistir, né? Enfim, cada um cumprindo seu papel. Então, veja que essa confusão ela é muito presente, né? E, claro, fortalecimento do setor público, bem como de outros veículos independentes, comunitários, né? Enfim. Então, a gente precisa ter esse fortalecimento do setor público. É fácil? Não. Né? A gente tem uma realidade brasileira que, como a gente até situou aqui, a situação da EBC, né? Que está aí na luta, mas a gente precisa insistir nisso. E aí vem essa pergunta de Magali, né? Como é que tirar esse debate somente que a gente trabalha muito na academia, né? Nos nossos artigos, nas nossas pesquisas, mas como isso alcançar o debate público, né? Essa é a questão, né, Magali, que você coloca. E aí essa é uma das perguntas que eu faço aqui para vocês também mais à frente, né? Como pensar uma comunicação de fato democrática a nós cidadãos, né? Assim, a todos nós, né? Não só a gente que é profissional de mídia, mas a todos nós, né? Eu acho que um dos pontos, Magali, para esse debate público é a gente, de fato, levar ao público nesse sentido de, por exemplo, a Confecom. Né? A gente teve a Confecom gerou um documento super extenso de propostas, de mudança e tudo mais, que nunca saiu do papel. Mas essa foi a primeira e a única, né, Confecom. A Confecom ela contou com representantes da sociedade civil, né? A gente contou com esse tipo de uma diversidade de públicos mesmo, né, nessa Confecom. A Confecom foi um passo muito relevante, porque trouxe essas discussões à tona. Veja, há 10 anos atrás, né, e o que a gente tem hoje, nada mudou, na verdade piorou a situação. Nessa situação da EBC, enfim, tudo mais. Mas a proposta da Confecom é uma proposta interessante, nesse sentido de ampliar o debate, não somente a nível acadêmico, né, mas ao nível de sociedade civil, ao nível, né, de debate público. Eu acho que um dos pontos seria esse oferecimento também de conferências, a gente sair da nossa bolha, né? Porque enquanto a gente está na nossa bolha, a gente discute entre os nossos e o debate fica aqui. A gente continua debatendo sobre as mesmas problemáticas, né? As soluções a gente chega até a propor, mas elas não saem exatamente desse papel na realidade. Então, acho que um dos pontos seria essa oferta mesmo de conferência, de promoção dessa ampliação desse debate público. Aí a Ruth colocou,
Infelizmente, não é interesse do governo e muito menos dos conglomerados de mídia que esse debate se amplie, isso é fato. Né? É uma ameaça para eles. A gente vai ver logo após, eu vou até complementar isso aqui na regulamentação versus censura, que o discurso que se coloca sobre a regulamentação é de que isso vai censurar os meios de comunicação, e a gente não quer que censure, né? Gente, é uma coisa assim tão... É absurdo, né? Eu acho que eu vou colocar essa palavra. É absurdo pensar que regulamentar é censurar, que esse discurso, na verdade, é tão presente e a gente não avança, né? A gente não avança. Eu coloquei aqui o plano do governo Bolsonaro, porque foi o que ele colocou sobre comunicação, certo? Ele colocou isso sobre comunicação, era a proposta dele sobre comunicação. É só essa parte aí, é exatamente isso aí que vocês estão vendo. É só esse parágrafozinho aí, certo? Aí ele diz o seguinte: somos defensores da liberdade de opinião, informação, imprensa, internet, política e religiosa. Liberdade das pessoas e de suas famílias em poder escolher os rumos da vida na contínua busca da felicidade. Somos contra qualquer regulação ou controle social da mídia. A liberdade é o caminho da prosperidade. Não permitiremos que o Brasil prossiga no caminho da servidão. Nosso povo deve ser livre para pensar, se informar, opinar, escrever e escolher o seu futuro. Né? Eu não sei se vocês... A Ruth colocou, sim, sempre usam regulamentação como censura. A ideia de que um conselho de comunicação também é vista e tratada da mesma forma. Né? Exatamente, Ruth. Eu ainda vou terminar de responder a pergunta também da Magali, mas eu queria entrar nessa questão da censura, porque, veja, quando se propõe, a gente sempre nos nossos debates, Magali, a gente traz, né, a solução para democratizar a comunicação é regulamentar a mídia. A gente sempre bate nessa tecla e, na verdade, isso acaba não avançando no sentido, claro, da discussão, sim, mas, na realidade, a gente tem um governo, né, a gente teve aí, vem desde Temer, inclusive, e agora com o Bolsonaro, que dificultam esse processo. Então, como avançar apesar deles, entende? Então, como a gente poder traçar, por exemplo, uma expectativa de regulamentação, se o próprio governo não deseja isso, identifica isso como um mecanismo de censura, né? Mas, enquanto isso, ele faz a fusão de uma TV com a outra, ele diz que vai progredir, o plano aí diz que tem a liberdade da imprensa, mas, na verdade, a gente vê que a imprensa foi impedida, inclusive, a imprensa foi... como é que se diz? Porque eu estou lendo aqui, ao mesmo tempo que eu estou lendo, eu estou falando com você, né? Lendo o comentário. A nossa imprensa, né? A Globo, por exemplo, ela foi impedida, né, de fazer a investigação, a apuração sobre as propriedades que o filho de Bolsonaro estava envolvido, né? Essas coisas que o filho do Bolsonaro estava envolvido, que a gente sabe, né, ilícitas mesmo, e a imprensa não teve a liberdade, por exemplo, que o plano dele propõe para investigar o filho dele, né? Então veja como esse caminho da mídia brasileira dentro do governo que a gente vive, né? E que a perspectiva realmente de regulamentar é muito complicada nesse sentido, né? A monitora colocou, durante o governo da Dilma, houve uma campanha contra a regulamentação, não foi? Justamente com essa ideia de censura. Teve uma fala até, Lahara. Na verdade, o planejamento de democratização da mídia, ele era previsto até, assim, no plano de Dilma, de certa forma, né? A CONFECOM aconteceu aí em 2010, mas a gente teve alguns problemas nesse percurso justamente por essas concepções, né? De entender que seria uma censura, o apoio também das televisões. As televisões não concordaram, né? As grandes emissoras não concordaram com essa regulamentação, claro, porque afetava o delas, né? Afetava essa perspectiva financeira delas, né? Assim, eu tenho hegemonia, então eu quero permanecer na hegemonia. Recentemente, né, o ex-presidente Lula, ele até falou, né? Eu não sei se vocês se recordam. Ele disse que o maior pesar dele, né, o maior arrependimento era não ter democratizado a mídia. Veja que coisa, que fala tão significativa, né? O maior arrependimento dele no governo dele foi não ter democratizado a mídia, regulamentado. Então, é um percurso aí que a gente tem que propor soluções realmente efetivas. Retomando a minha fala lá com Magali, da pergunta dela,
quando ela colocou, né, quais são as outras formas de a gente ampliar esse debate, não somente restrito a essa situação, a nosso grupo acadêmico, a nossa bolha. Né? Eu falei até da Confecom, do interesse mesmo de fazer conferências, enfim, trazer esse debate a público. A gente, como acadêmico, pode trazer isso, né? Aqui, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco, a gente tem um programa de rádio excelente, assim. Eu posso dizer com todo elogio da qualidade do debate do programa Fora da Curva, né? Que é um programa de rádio aqui na Rádio Universitária, transmitido também pelo Facebook aí do programa, né? Que traz discussões diversas, né? E eles colocam que o slogan deles é algo como que eles um programa posicionado e honesto, né? Eles colocam dessa forma, assim, a honestidade do posicionamento, da opinião, né? Porque a gente tem esse embate no jornalismo, por exemplo, do fato e opinião, mas a gente não percebe que, na verdade, todos nós temos posicionamento. A gente não percebe assim, né? Estou falando no geral, né? O jornalismo ele tenta, né, permanecer nesse discurso de que é fato e opinião, né? A gente se dedica ao fato, é objetivo, é neutro, não tem opinião, não tem posicionamento, mas, na verdade, todos nós somos seres ideológicos, dialógicos, e que temos esses posicionamentos, né? A mídia hegemônica tem seus posicionamentos, teve seu papel, por exemplo, no impeachment, né? Simulando aquela pretensa neutralidade, a gente está se dedicando aos fatos e tudo mais, mas tem seu posicionamento e influencia a opinião pública com seu posicionamento, é claro. Então, o programa Fora da Curva, ele é produzido pela universidade, né, pelos alunos e professores do Departamento de Comunicação Social, né, os alunos fazem esse projeto de extensão na rádio. É interessantíssimo esse processo, e não fica só no debate acadêmico, eles chegam às pessoas, né? O debate chega às pessoas. Então, geralmente, inclusive, eles abordam temas a nível, né, de discussão nacional também, temas relevantes sobre política, cultura, enfim, sobre várias questões, mas também a nível do nosso estado, né? Se tem algum acontecimento de fato relevante que mereça uma discussão, eles vão lá e discutem. Então, é uma dica aqui para vocês também, né? Seguir a gente lá na... Eu não faço parte do programa, né? Mas sou ouvinte também e eu admiro muito esse projeto. Eu acho que é um projeto super relevante também para vocês, para a gente, né? Como cidadãos aí, poder ter esse acesso. Então, veja, é uma estratégia que vem da universidade e alcança o debate público, né? A Rádio Paulo Freire também, né? Então, é um debate que sai da universidade e alcança o público, né? Então, são esses mecanismos também que até nós, dentro da universidade, dentro dos nossos recursos acadêmicos, a gente pode tentar alcançar esses outros grupos, né? Essas outras pessoas na sociedade. Então, acho que se utilizar também do que a gente tem para alcançar esses outros, né? Eu acho que seria interessante, né? Essa é uma sugestão e uma percepção que eu tenho a partir desse programa, por exemplo. Eles tocam em temas, assim, de realmente, até eu posso dizer, temas de difícil, né, debate na sociedade. Então, eu acho que esse é um caminho também, promover esse diálogo até a partir também da academia, já que a gente discute tanto isso academicamente, né? Eu acho que um outro problema também, Magali, que eu levantaria, é que a gente, nos próprios cursos de comunicação, eu não sei como é a realidade de vocês, estou partindo da minha realidade aqui em Pernambuco. Hoje já melhorou um pouco mais, mas quando eu fiz jornalismo, isso era um agravante. A gente não tem, por exemplo, disciplinas que discutam exatamente isso. Eu acho que hoje esse debate avançou. Mas, por exemplo, não tem, na verdade, na nossa grade de disciplinas, uma disciplina dedicada à comunicação pública. Eu fiz jornalismo, a gente faz jornalismo e muitas vezes não há esse incentivo de a gente vai trabalhar em quê? Né? A gente não tem o incentivo de vamos trabalhar num veículo independente, né? Naquele momento. Hoje em dia isso já mudou um pouco mais, né? Mas num veículo público, né? Então, assim, tem que existir, exatamente, teve essa lacuna, né? Ano passado foi que nós tivemos uma eletiva de comunicação pública, porque a AXA deu como estágio de docência do mestrado dela, né? Que a minha colega aqui inclusive, irmã de orientação, né? Nós somos orientadas pelo professor Heitor Rocha. Então, veja, a gente tem uma lacuna também muito grande até na nossa formação acadêmica, né? Como comunicadores. Eu contemplei esse tema
esse tema esse ano na disciplina de comunicação comparada, né? Na UFPE, Ana Veloso estimula muito essa discussão em sala de aula. Exatamente, Otávio. Ana Veloso foi um grande ganho no nosso departamento, porque ela trouxe essas discussões, né? Eu sou fruto disso, eu sou fruto, na minha pesquisa de doutorado, eu sou fruto também de Ana, né? Desse valor que ela dá à comunicação pública, desse incentivo que ela dá a essa leitura crítica da mídia. Então, quanto mais a gente puder também trabalhar isso em sala de aula com os nossos alunos, né, trazer essas discussões, mais uma formação crítica eles vão ter, né, e a capacidade também de dialogar, de discutir, de refletir sobre essa concentração midiática, sobre esses veículos concentrados, sobre uma possibilidade da comunicação pública, né, sobre a possibilidade de jornalismo independente, de veículos independentes. Então, eu acho que, na verdade, há uma complexidade aí, sabe, Magali? Eu trouxe vários aspectos, na verdade, na minha resposta sobre sua pergunta, né? Eu trouxe a possibilidade da gente tentar trazer o debate também para a sala de aula, na nossa formação. A gente precisa ter uma formação que leve em conta esses aspectos da realidade da comunicação brasileira e a possibilidade de estudar uma comunicação pública, né? Um jornalismo independente, enfim. A possibilidade da gente alcançar o debate público a partir até da nossa produção acadêmica, né? E aí eu trouxe o exemplo do programa Fora da Curva, que exemplifica, eu acho, de forma muito forte essa possibilidade realmente da gente trazer discussões desse tipo para o público, né? Para os ouvintes do rádio, no caso do programa Fora da Curva. E a possibilidade, aí depende também de uma estrutura, vou dizer assim, governamental mesmo, interesse do governo também, né? Também tem muito isso. A possibilidade dessas conferências, enfim, de integrar cada vez mais a sociedade pública. A gente tem um problema nisso aí, é porque a gente não tem um incentivo desse governo para isso, né? A gente tem, inclusive, a ausência dessa representação da sociedade civil na EBC, como eu já tinha citado. Então, são algumas problemáticas, mas eu acho que dentro do nosso lugar de fala, na nossa localidade, a gente consegue alcançar esses ganhos, que eu não vou dizer que são pequenos ganhos, eu acho que são ganhos significativos para a gente trazer o debate ao público e também formar comunicadores conscientes, né, nesse debate, certo? Então, só continuando aqui a nossa regulamentação versus censura, né? Eu trouxe esse recorte aí, né, do plano do governo Bolsonaro sobre o que ele propõe o que ele estava propondo naquele momento para a comunicação, é exatamente isso aí que ele propõe, né? Não tem mais outras propostas, é isso. É bem, né, sintético, e ele condena essa regulação. E para rebater o que ele diz, eu trouxe aqui justamente a fala de Ivan Moraes Filho, né? Ele é vereador aqui atualmente, né, no Recife. Então, o que é que ele diz? Ele contrapõe, né? Ele diz, não, a regulação não é censura, e de fato não é, né? Regulamentar é permitir que esses sistemas, eles existam, né? É contemplar esse princípio da complementariedade e fiscalizar, né, essas concessões públicas para que elas funcionem adequadamente e correspondam, né, àquelas normas lá constitucionais. Porque o que a gente tem, na verdade, uma série de práticas inconstitucionais. Então, a gente tem aqui, ó, regulação é censura. Ouve-se sempre quando alguém ousa questionar as normas que regem a comunicação no Brasil. Para que gastar dinheiro público em emissoras que dão audiência? Dizem outros para se opor a eventuais investimentos por parte do Estado em veículos de mídia pública. Muito do que se discute e do que se omite sobre políticas de comunicação no Brasil é recheado de preconceitos, fruto provável da falta de compreensão sobre esse direito e de informação sobre a importância de se poder debater e receber informações diversas livremente no espaço público. Né? Então, eles revestem de preconceito essa definição de regulamentação pública. Eu acho essa fala de Ivan muito pertinente. Assim. De fato, esse conceito, né, essa percepção de regulamentar a mídia, enfim, é muito recheada de preconceito. Né? A gente vê isso, a gente viu agora no plano Bolsonaro, é o governo que a gente vive, mas isso até antes dele, né? A percepção de que regulamentar seria censurar esses meios, e eu acho que até, inclusive, durante a eleição de 2018, teve muito debate nas redes sociais sobre isso, né? Regulamentar é censurar, né? Não permitir a fala, a liberdade de expressão. E não é verdade, né? A gente não parte desse princípio. Regulamentar é, de fato, permitir que
que é o ideal, que está lá na nossa Constituição, possa acontecer na realidade. Mas isso não é de interesse dos grandes proprietários de mídia e eles dificultam cada vez mais esse processo, como a Lahara colocou aqui, não foi, Lahara? Ela até situou essa questão. E aí eu lanço o questionamento para vocês, né? Como a gente pode pensar, né? Nós, como protagonistas da informação e consumidores também, né? Não só produzimos, mas também consumimos, né? Como cidadãos mesmo. Como é que a gente pode pensar nessa democratização da comunicação? Como é que a gente pode avançar nessa discussão, né? A gente pode sair daqui com mais ideias sobre a democratização, né? Não só fechada como eu até falei, nas bolhas. A gente discute só isso nas nossas bolhas, mas contribuirmos todos juntos para a gente poder construir essa percepção, né? O que é o democratizar? O que a gente pode contribuir até na nossa região, talvez, né? Na nossa caminhada e acadêmica também. Eu queria pedir, por gentileza, que vocês acessassem. Vou mandar para vocês aqui agora, tá certo? Para a gente poder fazer algo diferente, né? A gente fica só na tela aqui, só falando e tudo mais, e eu acho que a gente pode tornar isso um pouco mais ilustrativo, tá certo? Então, vamos lá. Eu mandei agora um link, e eu queria, por gentileza, que vocês acessassem esse link, tá certo? Eu vou compartilhar minha tela justamente onde tem esse link aqui, tá certo? Eita, Ruth, acesso negado? Ele está aberto para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Só um instante, tá certo? Tá aberto não, tá solicitando o acesso e dá acesso negado. Eu estava aqui sem o áudio, né? Otávio, você pode sair desse porque eu vou fazer um outro, tá certo? Para a gente poder incluir todo mundo, tá certo? E enquanto isso, vocês podem ir escrevendo aqui o que é que vocês acharam, né? O que é que vocês querem discutir também. A mais sobre. Deixa eu só organizar aqui, tá certo? Vamos ver se vai dar certo, né? A gente. Vamos ver se dará certo agora. É o percurso da educação remota, né? Mas eu entendi qual foi o problema. É porque o e-mail aqui era institucional, e como institucional, ele não permite que vocês tenham acesso, né? Só quem é da federal. Por isso que o Otávio conseguiu acessar. Mas já vai sair um agora aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora. Agora vai, hein? Vamos lá. Vou mandar o link para vocês, só um instante. Ok. Vamos lá. Ok. Acho que agora vai. Vamos lá. Acessem novamente, por gentileza. Vamos ver se vai funcionar agora. Agora sim, né? Tô vendo o pessoal entrando. Agora deu certo. Bem, eu vou compartilhar essa tela justamente porque eu acho que fica até mais fácil para vocês, né?
Tá? Ok. Pronto. Vocês estão vendo a tela do Pensar em Mídias Democráticas, certo? Espera aí que eu só voltar aqui. Pronto. Ok. Ótimo. Essa é uma plataforma, gente, que nos ajuda a fazer uma ilustração realmente sobre o que a gente está discutindo, para a gente poder reunir e ter isso registrado, certo? Eu queria que, por gentileza, vocês colocassem as suas sugestões, o que é que vocês entendem como esse pensar em mídias democráticas, né? Esse é nosso tema guarda-chuva. O que é que a gente pensa sobre mídias democráticas, ou o que é que a gente pode sugerir para efetivamente termos uma mídia democrática, né? Então, para vocês fazerem isso aqui, vocês vão clicar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui nota adesiva, certo? Nessa nota adesiva vai surgir essa tela, você vai escrever, né, o que você deseja, né? Então, você escreve e aí quando você escrever vai aparecer aqui salvar. E a nota vai aparecer aqui, tá certo? Aí se as notas ficarem uma em cima da outra, é só você ir arrastando e a gente vai construindo juntos o que seria se pensar em mídias democráticas para a gente ter isso registrado, tá certo? Então, se vocês quiserem, já podem, fiquem à vontade para construir esse nosso quadro de colagens aqui sobre as mídias democráticas, tá certo? Fiquem à vontade, podem escrever. Se houver alguma dificuldade, deixa eu olhar o chat lá para ver se tem alguma coisa. Acho que não. Ok, já estou vendo aqui ó. Deixa mais para cá, para a gente poder ver se os outros vão colocando. Ótimo. Mais um aqui. Ui. Eita. Ficou foi grande agora. Espera aí. Porque ele é uma opinião grande, né? Deixa aqui. Vocês podem mudar de cor também, tá, gente? Se vocês quiserem, pode escolher a cor do... para ficar coloridinho, né? Até separado as coisas. Fiquem à vontade. Ótimo. Ótimo, inclusão para pessoas com deficiência, interessante. Acessibilidade, ótimo. Ótimo. Estou indo para lá e para cá porque eu estou vendo se vocês escrevem alguma coisa no chat, né? Mas estou acompanhando lá também, tá certo? Podem ir colocando, eu vou dar mais só uns... Acho que uns 5 minutos é suficiente, né? Só para a gente ir discutindo o que é que vocês colocaram, tá certo? Vou colocar aqui assim. Deixa eu botar aqui, né? Para que a gente... Ah, você mudou a cor, tudo bem, pode mudar a cor. Uhum. Ok. Vou colocar aqui, né? Ó, tá ficando bem legal nosso quadro. Não tá querendo. Isso.
Vamos lá. Mais alguém quer escrever alguma coisa? Vai dar uns 2 minutinhos, né, para a gente poder discutir um pouco o que é que vocês colocaram, né? Como pensar em mídias democráticas. Lahara, eu preciso preencher essa lista de presença? Não, só o pessoal que está participando. Ok, sem problema. Obrigada. Pronto, né? Mais alguém quer escrever alguma coisa? Eu acho que a gente já pode discutir. Então, vamos lá, né? Vamos discutir um pouco o que é que vocês colocaram aqui, que a gente consegue visualizar bem, né, nesse quadro, como a gente pode pensar em mídias democráticas. Aí vocês colocaram pontos bem interessantes. Vamos parte por parte, né? Vamos ler cada um deles. A primeira aqui foi a criação de espaços dialógicos com a participação de representantes de diferentes setores sociais, com a preocupação de inclusão e foco na cidadania. Segundo aspecto aqui colocaram, né? Diversidade de conteúdo e pluralidade de vozes. Diversidade e regionalização de conteúdo. Diversidade organizacional de conteúdo regionalizado e pluralidade de vozes. Diversidade religiosa real. Dar voz a diversos grupos socioculturais. Preocupação em ouvir setores não hegemônicos. Estruturas que promovam essas diversidades, baseando-se em experiências não hegemônicas. Acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência. Achei interessantíssimas as respostas de vocês, a maioria levando em conta essa diversidade que deve existir, né? E uma diversidade, de fato, significativa. Porque não quer dizer que a gente envolver vários atores no processo ou várias opiniões está sendo diversificado, né? Está trazendo a diversidade. Não. Ela precisa ser, de fato, significativa, né? Significativamente plural, na verdade, né? Não adianta só a gente trazer, a gente precisa trazer com qualidade, né? Com significado mesmo, né? Então, colocaram aqui também, a diversidade, na verdade, em vários aspectos, né? A diversidade de conteúdo, de regionalização religiosa, né? De diferentes grupos sociais. Então, são aspectos dessa diversidade que deveria ser contemplada para que a gente tenha mídias democráticas, né? Eu achei também interessante que trouxeram aspectos com relação à inclusão de pessoas com deficiência, né? Isso é extremamente relevante na comunicação. A gente precisa pensar em incluir todos os públicos, né? E eles se incluem também, né? As pessoas com deficiência se incluem nos públicos que devem ser envolvidos dentro desse cenário de comunicação. A gente tem hoje uma comunicação que, na verdade, não inclui, né? Poucos conteúdos da programação são realmente adaptados. A gente sabe que para uma comunicação acessível, a gente precisa ter estratégias que, na verdade, envolvam diferentes tipos de limitações, né? Então, a gente tem a legenda em Libras, né, para auxiliar as pessoas com surdez, né? A gente deveria, né, pelo menos ter a audiodescrição, e essa audiodescrição auxilia as pessoas que são as pessoas cegas, né? E dentro dessas limitações, né, da mídia com relação a isso, a gente acaba não incluindo essas pessoas, né? Eu acho que é extremamente relevante a gente trazer essa discussão para pensar em mídias democráticas. Eu acredito que a TV Brasil é uma das principais TVs que traz na sua programação uma maior quantidade de horas com programas adaptados, né? Em audiodescrição, em closed caption, né? Que é quando vai aparecer na legenda. Aí tem alguns problemáticos também com relação a isso. E talvez a audiodescrição, não tenho certeza. Mas alguns programas são adaptados, né? A gente não tem ainda uma excelência nesse setor, né? Assim, nessa característica de promover a acessibilidade na comunicação. Ainda é um desafio
gigantesco dentro das emissoras brasileiras, principalmente das hegemônicas, né? A gente não tem, de fato, uma acessibilidade comunicacional, né? Magali, foco nos direitos humanos também seria um elemento fundamental, muitas vezes silenciado pela mídia comercial. Ótimo, Magali, vamos colocar lá no nosso quadro, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência é basicamente uma lei que não funciona na prática nos meios de comunicação de massa. O Eduardo Prates colocou. Exatamente, Eduardo. A gente tem uma deficiência, assim, extrema dos sistemas de comunicação para atender os públicos que tenham diversas limitações, né? Então, é um problema extremamente grave. A gente não inclui essa parcela da população e isso dificulta ainda mais a mídia democrática, né? Eu acho que foi interessantíssimo trazerem para cá esse debate, né, da acessibilidade. A gente também precisa discutir muito mais isso na nossa área, né? A gente tem que trazer esse tipo de tema para a discussão. Eu fiz recentemente, não, acho que foi em 2018, um artigo que trabalhava sobre isso, acessibilidade na comunicação em TVs aqui de Pernambuco, privadas e públicas. E a gente não encontra uma programação acessível, né? Isso a nível regional, que é muito pior do que o nacional, né? O nacional a gente ainda tem alguma coisa, né, como eu situei, a TV Brasil e tudo mais, mas a nível regional, isso é extremamente ainda mais grave, né? É extremamente grave. Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Eu acho que, Magali, se você quiser colocar lá na nossa tabela dos direitos humanos, eu acho que seria interessante também, né? Agregar aqui ao nosso quadro, nosso panorama aí de pensar em mídias democráticas, todos juntos pensando em que pontos a mídia democrática ela deveria tocar. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu estou escutando o som. O áudio da Darlane, né? Não agora saiu. Estava aqui só aberto, mas não saiu. Ótimo, obrigada, Magali, né? Foco nos direitos humanos como elemento fundamental, excelente. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Algum aspecto, né, que queira contemplar para pensar as mídias democráticas? Acho que não, né? Então, a gente vai fechar aqui o nosso quadro. Na verdade, deixa eu dar vou salvá-lo, né? Deixa eu só deixar de compartilhar a tela. Pronto. Eu vou salvar o nosso quadro. Eu queria, inclusive, gente, se vocês quiserem receber algum conteúdo desses, se quiserem que eu coloque as referências dos livros que eu trouxe, podem colocar o e-mail aqui, Lahana, né? Eu queria pedir que você, por gentileza, pudesse reunir esses e-mails, né, que o pessoal colocar, porque aí eu posso enviar para vocês essa apresentação, né, o que vocês desejarem, e junto o nosso quadro, né? Nosso recorte aqui das coisas, deixa eu ver. Ok. Estou salvando aqui para a gente poder ter a imagem, né? Corta. Ok. Deixa eu abrir aqui novamente o nosso... eu queria também compartilhar com vocês uma outra sugestão, dessa vez é na internet, certo? Deixa eu compartilhar aqui novamente. É todo um compartilhamento, né? Essa nossa nova realidade. Aqui. Ok. Ficou muito legal aqui. Ok. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela novamente, só para a gente... O Frase colocou, essa democratização da mídia precisa passar também pela democratização do acesso. Exatamente, Frase. Ótima colocação. Eu vou compartilhar novamente a minha tela, porque vocês podem sair também daquele link, tá certo? A gente já concluiu aquela parte. Eu vou compartilhar aqui novamente, só para vocês, só para eu sugerir aqui para vocês. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ler, mas eu acho que é extremamente fundamental para tudo isso que a gente está discutindo.
que é o monitoramento de propriedade da mídia, né? Aqui feito em parceria com o Intervozes e o Repórteres Sem Fronteiras do Brasil. Então, aqui tem todo um panorama da mídia brasileira, quem controla a mídia. Aí vocês estão vendo aqui banco de dados, a gente pode verificar as mídias, os proprietários, né? Vou abrir aqui só para a gente poder visualizar também. Deixa eu ocultar essa parte aqui. Pronto. Aí vejo que a base de dados deles é super organizada, que a gente tem toda a propriedade de mídia com relação à TV, rádio, impresso, internet, né? Eles fizeram um apanhado maravilhoso, que eu acho que vale muito a leitura. Não sei se todo mundo, se alguém aqui conhece, né? É uma pesquisa já, acho que de 2018, mas extremamente pertinente para o que a gente está discutindo hoje, né? Ele vai discutindo sobre várias questões, afiliações políticas, né? É todo um panorama da mídia que eu acho que é super interessante para a gente poder, a gente que está trabalhando isso, né? Aí a participação religiosa, né? Para a gente poder traçar esses aspectos e agregar também, né? Vocês podem ver que aqui nos indicadores de risco à pluralidade da mídia, o Brasil aqui é alto ou risco médio para alto em quase todos eles, né? A concentração de audiência é extremamente alta, a proteção legal, concentração da propriedade horizontal, risco alto, da propriedade cruzada, risco alto, da propriedade cruzada, risco médio, transparência da propriedade de mídia, risco médio para alto, proteção, a transparência no controle da mídia o risco é alto, né? Controle político sobre veículos e redes de comunicação, de distribuição, risco médio para alto, controle político do financiamento da mídia, risco alto, proteção legal, né? A neutralidade da rede, o risco médio. Então, vocês podem ir navegando sobre esse site. Vou colocar aqui colocar lá o link, né? Passar para vocês, mas eu acho que uma leitura, vou colocar até como obrigatória, né, para nós que somos produtores de comunicação, estamos inseridos nesse cenário de comunicação extremamente complexo. Eu acho que seria bem interessante para a gente poder agregar, né, o nosso conhecimento. Vou colocar aqui o link, tá certo? Para vocês. E só para a gente contemplar aqui agora o nosso PowerPoint com a nossa tabela, né? Olha aí que legal. A gente colocou como vocês sugeriram em pensar as mídias democráticas, né? A nossa tabelinha está aqui contemplada por cada um de vocês aí, a participação, e agradeço por isso também, né? Aqui eu coloco já o meu e-mail, se vocês quiserem né, estabelecer esse contato mais próximo, estou aí à disposição, marilia.rego@ufpe.br, tá certo? Então, fique à vontade, eu gosto dessas trocas, né? Acho que a gente cresce muito com esses momentos, tá certo? Então, eu queria ouvir um pouco vocês agora, a gente já está nos 10 minutos finais, quase. Se vocês querem falar alguma coisa, acrescentar algum aspecto, fiquem à vontade, tá certo? Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o que a gente discutiu? Os e-mails a Lahara está pegando, né, Lahara? Isso. A gente... Ok, sem problema, pronto. Eu vou passando para vocês depois. O pessoal ainda está colocando os e-mails, ok? Alguém quer falar alguma coisa, quer comentar? Pode comentar no chat também, tá certo? Se tem mais alguma reflexão, acho que hoje foi um momento... o pessoal está colocando aqui. Muito obrigada também. Obrigada, André. Obrigada, Patrícia. Ruth. Lucas. Obrigada a cada um de vocês também. Eu acho que a oficina, na verdade, fomos todos, o minicurso, né? Fomos todos nós e que contribuímos para que ele acontecesse, né? Para que ele fosse essa rica experiência de discussão. E estou à disposição, né? Conforme eu disse a vocês. Fiquem à vontade para a gente poder trocar também essas reflexões, né? Acadêmicas nossas e de temas.
Obrigada também, Carmen, Lucas, Magali, Francisco, a todos, né, que puderam estar aqui conosco nessa manhã de quarta-feira. Ah, que bom. Que bom, Magali, fico feliz. Obrigada, Leandro. Ótimo, gente. Eu agradeço de verdade. Sigo à disposição, né, de vocês, de todos. Eu acho que esse debate de hoje é extremamente importante a gente discutir a mídia que a gente vivencia, né, na nossa realidade. Isso faz parte, mesmo até que a gente não possa até não discutir nas nossas próprias pesquisas de forma direta, né? Não sei se todo mundo aqui trabalha diretamente com esse aspecto, mas de uma certa forma isso aparece, né? Se a gente analisa, por exemplo, o discurso jornalístico, faz uma análise do discurso de algum né, produto jornalístico, enfim, ou de algum outro produto, a gente acaba contemplando o contexto, né, na nossa realidade, a linha editorial daquele veículo que perpassa sobre essa sua organização, né, sobre a propriedade, quem detém a propriedade daquele veículo. Então, de uma certa forma, a gente está sempre inserido nessa discussão, né? Frase, está difícil a regulamentação da TV, rádio, imaginação, comunicação na internet. Sim, são aspectos, assim, uma complexidade muito grande, né? A gente precisa, de fato, nos debruçar a perceber essas complexidades, a discutir, a trazer à tona, né, essas problemáticas. Eu acho que é nosso papel também, né, aqui dentro da academia, trazer essas perspectivas e problemas mesmo também para a discussão. Agradeço também a monitora, né, que está colocando aqui todos os e-mails, por todo o auxílio, viu, Lahara? Muito obrigada. Eufrásia, muito obrigada também. Que bom, gente, que bom que vocês gostaram. Eu também acho que foi uma discussão muito rica. Agradeço por cada comentário, tá certo? A gente já está se encaminhando para o final, de fato, né? Eu vou tirar aqui o compartilhamento, vocês já pegaram o meu e-mail, né? Eu vou compartilhar com vocês por e-mail todos esses slides, tá certo? Eu acho que é relevante para vocês também, para todos nós, né? Ui, vou fechar aqui que já está ok, né?